Bateu aquela dor de estômago. O paciente corre para o hospital? Não necessariamente. Na era da conveniência, o digital ganha força. Este é o tema de hoje do MVCast Bastidores da Saúde. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo de volta à segunda temporada da série Bastidores da Saúde do MVCast. Continuando aqui a jornada do paciente digital, depois de procurar informação sobre sua condição, que é assunto do episódio 1, chegamos ao ponto onde realmente se efetiva a entrada do usuário no sistema, a busca pela assistência. Se a gente considerar o comportamento de hoje, é bastante intrigante pensar que pouco mais de 5 anos atrás, as teleconsultas simplesmente não existiam. Ou, claro, não existiam oficialmente. Foi somente depois da pandemia da Covid-19 que o Conselho Federal de Medicina liberou a prática. Eu adotei, nossos convidados adotaram, e eu tenho certeza que você, que está assistindo a gente ou ouvindo a gente, também adotou. Adotou e, fala a verdade, adorou a conveniência também, né? Então, passada essa fase de distanciamento social, as restrições de acesso mudaram. Mas as facilidades conquistadas, essas os pacientes não querem abandonar. Então, hoje, nós vamos falar sobre como essa cultura digital influenciou a gestão das organizações de saúde e a forma de pensar e preparar a assistência. Dividindo a mesa comigo aqui, nós temos 2 especialistas. A primeira delas é a doutora Linda. Doutora Linda, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente à nossa audiência. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui, discutindo com vocês um tema tão relevante. Meu nome é Linda Bernardes, eu sou coordenadora de um laboratório de empreendedorismo e inovação em saúde da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Coordeno também um MBA de Gestão da Inovação em Saúde, que prepara uma liderança que precisa estar conhecendo as ferramentas e se preparando para esse mundo digital, esse mundo em plena revolução e transformação digital. Então, a minha maior atividade é formação de recursos humanos para inovação. Estou muito contente de estar aqui debatendo esse tema com vocês. A gente também, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente também tem o doutor Júlio. Doutor Júlio, por favor... Olha, eu já batendo aqui italiana, batendo no microfone. Se apresente, por favor, à nossa audiência, doutor. Tá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite. É sempre uma felicidade estar com o pessoal do MV aí, né? Que sempre está nos apoiando em tudo. Meu nome é Júlio Lobato, eu sou médico urologista pela Universidade do Rio de Janeiro, sou pós-graduado em Metodologia, Estatística e Pesquisa do Ensino pela Universidade do Rio de Janeiro, sou pós-graduado em Gestão de Planos de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e cuido da operação do Grupo Transmontano. Certo, pode explicar um pouquinho o que é o Grupo Transmontano, para quem não conhece? O Grupo Transmontano é uma grande operadora de saúde do estado de São Paulo, é uma operadora hoje com 120 para 130 mil vidas, uma rede hospitalar, que é a rede GESP, com o laboratório, que é a IMD Diagnósticos, e com uma faculdade, que é a FASIG, que é a nossa questão mais carinhosa que a gente tem. Bom, não sei vocês, mas a minha percepção de tempo com a pandemia, ela ficou toda bagunçada, né? A gente pensar que a pandemia começou faz 5 anos, a gente tá gravando aqui o MVCast, esse episódio, no começo de 2025, é uma coisa assim que, né, deixa a gente até meio fora do tempo. Então, pensando, né, como eu falei na abertura, até a pandemia, a prática da telemedicina, ela não era regulamentada, então, portanto, ela não era massificada. Apesar da gente saber, né, que mesmo não regulamentada, já havia, eventualmente, algumas consultas online. A minha questão para vocês dois é, passada essa fase do isolamento social, onde a gente tinha que recorrer aí à telemedicina, à saúde digital de uma forma geral,
o usuário do sistema, o paciente, ele consolidou uma postura digital, claro, dentro dos limites, né? Se eu quebrei um braço, não tenho como fazer uma teleconsulta, tenho que ir até o hospital. Ou já teve um retorno daquela prática de ir ao físico, né? Tô com uma dor de cabeça, puf, vou lá pro hospital, vou pro pronto-socorro. Vocês perceberam alguma mudança? Quem quer começar? Pode começar. Tá. Bom, a telemedicina é um mercado que cresce 18,8% ao ano no mundo. Então, é uma prática que não tem volta. Sim. Tá? O que eu observei? Na época do Covid, ela deu um pico, lógico, porque a partir de 22, fim de 21, 22, ela foi regulamentada e aí começou para valer e foi obrigatório, né? Porque também não tinha o que fazer, né? Não tinha como agregar as pessoas. Agora, ela tem suas limitações. Depois ela deu uma queda muito grande e, assim, a nossa cultura, ela está modificando. Sim, Então, a certo. telemedicina, ela pode ter dado uma grande diminuída pós-Covid, mas ela está em franco crescimento. E, assim, ela precisa de conscientização. Eu acho que isso que falta muito, a pessoa saber quais são os limites da telemedicina, onde ela pode ser usada. Porque, assim, vou dar um exemplo claro, você não pode fazer uma consulta de ginecologia por telemedicina. Então, ela tem suas limitações, tem seus erros e tem sua parte boa e seus acertos, principalmente os locais onde ela pode atingir. Então, o senhor acha que o usuário ele ainda está se habituando, está entendendo onde a telemedicina funciona e onde não funciona? Então, mas aí você tem um outro problema. Ele está entendendo, mas você tem um problema de tecnologia. Quem tem a melhor tecnologia consegue participar de uma telemedicina melhor. Ah, sim. No caso No caso, conectividade, então, por exemplo. Conectividade, você tem a internet que cai, você tem uma série de dificuldades. Então isso muitas vezes afasta a pessoa da telemedicina. Mas eu acho que culturalmente isso vai pegar, né? E vai melhorar. Eu acho que o governo ele investindo pesado nisso e dando condições, eu acho que aí é uma coisa dispensar e muito boa. Entendi. Doutora Linda? Acho que a gente tem toda uma política nacional agora, né, voltada à saúde digital, e isso vai fazer com que esse tema fique cada vez mais próximo da população. Hoje, nem todas as pessoas têm conectividade, têm acesso, né, a um bom celular e também, às vezes, a uma rede, né, de convênio médico-privado. Mas, cada vez mais, eu acredito que essa cultura de acesso digital vai ser implementada, porque, na verdade, assim, né, aquilo que a gente aprende, a gente não volta para trás. É um benefício, acho que as pessoas aprenderam a fazer esse tipo de consulta prévia, beneficiou em uma série de coisas. Mas tem muitas, não só limitações, como ferramentas que estão sendo cada vez mais validadas. E por isso a formação, né, dos médicos, dos profissionais de saúde, com as novas tecnologias é fundamental. A gente vem de uma prática e de um currículo na área da saúde que não tinha esse viés tão grande. Ah, sim. E hoje, o que um profissional da saúde precisa? Entender que estamos num ecossistema em grande revolução e que ele tem um papel muito grande, que é de melhorar esse sistema. As mudanças não virão prontas. Ele tem que entender que ele é um agente de transformação, verificar as melhores práticas e possibilitar que essas ferramentas melhorem o acesso, a qualidade de vida dos pacientes, a gestão, inclusive, dos ambientes hospitalares, dos ambulatórios, mas que cabe a ele isso tudo. Então, ele precisa estar dentro desse espaço, dentro dessa cultura e de uma formação que o possibilite ver problemas e criar soluções assertivas para melhorar o sistema. Porque esse sistema, independente da tecnologia, ele vai ter uma evolução cada vez maior e ele vai ter que ter essa prática, essa mudança pessoal, profissional que vai ser contínua.
As tecnologias vieram para mudar tudo e o tempo Aham. todo. Independente da ferramenta ou da tecnologia, ele tem que saber que ele é um agente de transformação e mudança. Perfeito, isso é muito importante. Quero até trabalhar um pouquinho mais esse assunto com a senhora já já. É, quando a gente pensa, né, nesse momento, né, que foi, ficou agudo, o digital ficou agudo na pandemia, né? É, e agora dá para dizer que, né, fazendo esse paralelo com a saúde, ficou crônico. Então, pensar, por exemplo, em escritórios não da área de saúde, né? Chegou na época da pandemia, ninguém mais vai trabalhar no escritório, vamos fechar escritório, todo mundo home office, novo normal, lá, lá. E aí agora, as empresas entregaram os escritórios, enfim, a gente teve toda aí uma redução de uso de espaço físico e agora está voltando. Eu queria fazer um paralelo, que vocês trouxessem um paralelo para a saúde. O que teve, assim, de grande empolgação naquele momento do digital que está se acomodando agora? E quais foram os aprendizados nessa transição? Bom, na área da saúde é muito difícil, porque o home office na área da saúde é uma questão muito delicada, né? Sim, não, o home office foi só um paralelo de assim, considera a telemedicina, né, claro. Mas assim, qual é o que eu vejo? Principal problema, tá? Segurança. Certo. Você pega uma inteligência artificial hoje e ela faz o que você quiser, conversa com quem você quiser. Então é uma situação muito complicada para a telemedicina. Nós tivemos um boom na utilização, nós tivemos um retorno. O que eu entendo disso? É uma transformação inevitável, não tem jeito. E a tecnologia, ela diminui a possibilidade de erros diagnósticos. Então ela está trazendo um fator muito grande. Existem especialidades médicas que eu acho que daqui uns anos elas vão deixar de existir. Olha! Existem algumas, pegar por exemplo, radiologia. Você pega 50 milhões de casos, alimenta um computador, e quando ele pega a imagem que foi tirada, ele dá 10 opções e assim, com assertividade de 99%, enquanto você vai ter 70% se você não tiver o computador, mais ou menos. Então, todas essas variáveis, elas estão migrando para o caminho. Então, não tem saída. É isso mesmo. Eu vejo que é uma complexidade muito grande e muito rica, né? Porque na pandemia fomos todos, população, profissionais, pacientes, alunos pegos de surpresa. E a gente teve que se adaptar a tudo isso. E fomos todos colocados muito próximos de muitas tecnologias com muita riqueza. Então, como o professor comentou, hoje a gente tem muitas ferramentas que possibilitam uma melhoria, uma maior eficiência, uma qualidade na indicação de tratamentos, no diagnóstico. Então, isso foi muito importante. E todas as pessoas, inclusive os médicos, inclusive os professores, os orientadores, estão aprendendo com o processo o tempo todo. Isso que é importante, né? E assim, ela está evoluindo, está se acomodando, mas ao mesmo tempo a gente vê inúmeras possibilidades que a gente não tem assim, entendimento ainda do que vai acontecer com os profissionais do futuro. Né? Eu acho que essa é a nossa maior discussão. Tá, e aí, o que vai acontecer com o médico radiologista? Ele vai ter que se adaptar. E é essa evolução e revolução tecnológica que a gente precisa, acho que, realmente estar preparado, preparar a população e preparar esse futuro profissional. Porque nós aqui não temos assim, compreensão ainda de como será essa carreira médica. Agora, a gente tem compreensão que a ferramenta melhora o atendimento, ela melhora a eficiência do cuidado, ela atinge e impacta melhor esse paciente, e ela precisa ser entendida como algo
que veio para ficar e que a gente tem que se adaptar a ela e que ela vai mudar muito. É esse ponto que eu E queria a gente pegar. não sabe para onde vai ainda, mas nós precisamos formar todos esses processos e pessoas para, independente das revoluções e mudanças, saber qual é o seu papel. Só para fechar, o elemento humano, ele pode melhorar e muito nessa relação médico-paciente, porque ele vai poder dedicar mais tempo a esse paciente, ele vai poder dedicar mais tempo a essa pesquisa. Por quê? Porque ele tem o meio que facilita. Veja, a tecnologia continua sendo meio e continuará sendo meio. Então, é essa visão, esse empoderamento da competência dele com o uso da tecnologia que vai fazer a diferença dele. Ele pode ser um profissional fora do mercado, se ele assim permitir, né? Ou não, porque ele pode estar rodando junto com o sistema e caminhando. E a senhora falou um negócio que ficou pegando, que pegou para mim bem forte, que a gente está no meio da mudança, a gente não sabe qual é o próximo passo, então a gente está nesse processo de transformação contínua, né? Você acabou de levantar do caldo que você tomou, aí veio outra onda, né? E você se afoga. Então eu queria entender, na parte de formação de profissionais, né? Que é a sua área. Doutora, como é que vocês preparam os profissionais, os médicos, os gestores, para, como a senhora comentou, serem agentes de transformação nesse processo num ambiente de tantas incertezas, né? Esse solo ainda tão instável. Instável. Bom, em primeiro lugar, ele tem que entender que é instável e será instável. Acho que é a primeira... Não procure conforto. Não procure conforto. Acho que é isso, né? É um mundo com uma transição que a gente fala que é o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, né? E isso veio para ficar. Essas mudanças, elas serão cada vez mais acentuadas. E como que a gente prepara? Eu acho que é com ferramentas, né? Para que ele entenda que ele precisa conviver com essas mudanças, ter o seu espaço, né? De trabalho e de lugar, né? De desenvolvimento. E a gente, então, acho que sempre as nossas ferramentas caminham muito para que ele seja um hacker, né? No bom sentido. Concorda, professor? No sentido de que ele tem que conhecer cada vez mais o sistema, conhecer cada vez mais as dores do sistema. E por que tem dor? Porque a gente estava num mundo completamente analógico. De uma para outra hora, virou tecnológico. E muitas mudanças é como uma onda que você colocou. Você começa a transformar um lado, vem toda mudança e transformação. Tudo tem que ser transformado. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então, onde ele estiver, onde nós estivermos, a gente vai ter uma chamada para melhorar, para ser mais eficiente, para transformar do analógico para o digital. E como que eu começo com isso? Com soluções? Levantando de manhã com grandes ideias? Não. Eu acho que são ferramentas que possibilitam entender as dores do paciente, as dores de gestão, que eu acho que isso sabe muito quais são, e trazer eficiência. É aí que ele vai se qualificar e é dessa forma que ele vai ser perene no meio e no mundo, no mercado de trabalho. Porque aquele que se acomodou e que não entendeu que ele precisava de mudança, talvez ele fique meio perdido nesse processo. Faz sentido. E aí, doutor Júlio, eu queria entender como é que foi esse processo, porque uma vez que você é obrigado a ir pro digital, né, como uma avalanche, você muda a sua forma de pensar a gestão e a estratégia, né? Porque antes você fazia uma transformação digital ou comprava um sistema de acordo com a sua necessidade, era muito mais isolado, né? Bom, enfim, aí chegou a pandemia, no meio da pandemia, lidando, né, no sistema de saúde, atendendo todos os pacientes de Covid, toda aquela situação, e ainda tendo que fazer essa mudança para o digital. Eu queria entender como é que foi essa adaptação do Grupo Transmontano à saúde digital nesse período, e o que veio para ficar na realidade do grupo, e o que foi passageiro também, né? E no bolo final, se a gente puder trazer isso também, o que ficou de aprendizado e de impacto na estratégia do grupo. Que, nossa, agora, a partir de agora, para pensar uma estratégia, a gente tem que ir para outro caminho, sabe? Bom,
hoje o que que acontece? Quando antigamente você escrevia o prontuário à mão, Uhum. punha lá, todo mundo escrevia, carimbava, tal, Com tá aquela ok. letra Aquela maravilhosa, né? letra de médico, ninguém entende, Que é tá assim, tudo né? tranquilo. Aí entrou o prontuário eletrônico. Com o prontuário eletrônico, muitos tiveram dificuldade, os mais velhos Uhum. tinham uma dificuldade muito grande. A molecada que vinha já era Mais aberta, mais né? aberta. E hoje, assim, é muito mais fácil, né? Todo Uhum. mundo ou se adequa, Uhum. porque não tem jeito. Você vai Aham. trabalhar no sistema de tecnologia. Se você não sabe, esquece, não vai Uhum. trabalhar, não tem como, tá? Aham. Então, a pandemia foi uma situação muito difícil e assim, a gente não sabia nem o que estava acontecendo, que remédio que dava, como tratava, então a tecnologia veio porque a gente conversava todo dia com todo mundo em todos os hospitais. A gente Uhum. fazia assim, tipo mesas redondas, né? E reuniões para saber que eu fiz isso, o que que aconteceu, você fez aquilo. Então a gente conversava o tempo inteiro com os hospitais para saber o que que ia fazer, o que que era melhor, para a gente chegar Uhum. em alguma estratégia, né? Sim. Então, assim, o que que nos trouxe? Nos trouxe um caminho sem volta. A Uhum. tecnologia não tem jeito. Quem não entrar na tecnologia não tá fora, não tem como. Outra coisa, nós percebemos que se a gente verticalizasse a nossa rede, Hum. a gente conseguiria atender melhor o nosso paciente. Uhum. Então a gente teria o controle melhor do tratamento. Outra coisa foi a rapidez. Você vai no pronto-socorro, faz um raio-x, já está na tela do médico. Já tem até o laudo, já vem, pum, já vem o É. laudo. Ele olha, ele antigamente pegava aquele, né, olhava. Hoje É. não, está na tela, já está perfeito, é outra imagem. Então, Uhum. assim, não tem volta. O que que ficou de lição? Ficou de lição que ficou coisa boa e coisa ruim. Coisa boa em relação à tecnologia foi que, assim, melhorou muito tudo. Muito. E assim, a vacina saiu por causa de tecnologia, que ela saiu rápido. Porque eles já tinham todo o molde pronto para Sim, uma foi só outra colocar lá. vacina. Foi só colocar lá. Então isso deu muita sorte. Aham. Porque se não tivesse a vacina, tudo bem, ia ter imunidade de rebanho, podia ter tudo, mas assim, metade não ia estar aí para contar Uhum. a história. Aham. Esse é o Exato. problema, né? Mas, e assim, assim, agora uma situação, senti pessoalmente, você viu o lado bom de todas essas pessoas, mas você viu muito o lado ruim das pessoas, né? Fazendo uma analogia, você tira o celular das crianças na escola. Elas vão para o pátio, né? Uhum. E brincam, voltam a brincar, volta a ter aquele problema. Agora, com a tecnologia, aquele relacionamento médico, ele Hum. esfria, Hum. porque você não tem aquele contato com o paciente. Então é muito difícil de entender isso, da pessoa entender. Uhum. Então, ela começa a voltar para os consultórios, ela começa Ó, a o voltar, italiano. italiano, ela começa a voltar para os consultórios médicos e devagar, culturalmente, essa cultura entrando, ela começa a sentir segurança de fazer uma telechamada, pegar o celular, porque é muito prático, né? Muito fácil. Muito fácil. É. E Agora, o só o que ela tem que saber é o seguinte: quando que ela pode usar esse recurso e quando que ela não pode. Sim. Porque existe a telemedicina na emergência, tudo Uhum. bem, mas você pode ganhar tempo ou você pode perder tempo de um diagnóstico. Sim. Então também isso tem que tomar muito cuidado. É verdade. Quer comentar? Acho que é o que eu falo, a gente está vivendo um mundo ainda de uma cultura que está sendo introjectada aí nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Eu acho que a maior riqueza desse processo é que quando nós tínhamos o prontuário Papel? em papel, o dado ele pertencia àquele paciente, àquele médico. Hoje, com o prontuário eletrônico,
e com todas as outras tecnologias, a gente consegue introduzir esse dado numa base muito maior. E essa base muito maior pode trazer tendências de novas tecnologias, ou de novos tratamentos, ou de novas possibilidades de aplicação e uso, que nos levam cada vez mais adiante. Sim, uma medicina mais hiperpersonalizada. Uma medicina mais personalizada, uma medicina que pode atender de uma forma mais assertiva, né, as pessoas, os cidadãos, a população em geral. E melhorar muito a questão da ciência e da pesquisa. Com certeza. Então, acho que isso não tem preço. Com relação ao atendimento, ao relacionamento médico-paciente, são também, nós estamos nos acomodando com o uso da tecnologia. E vamos combinar, o prontuário eletrônico foi difícil, né? Foi difícil. Olha, o prontuário eletrônico a gente fala há mais de 20 anos. Mas ele se estabeleceu mesmo, foi na pandemia. Concordo? Foi isso mesmo. Então, era uma tecnologia assim, muito difícil de ter adesão e aderência. E hoje ele tem. Então, nessa acomodação, eu acredito que o médico ele pode usar esse prontuário, ele pode usar esse tempo da tecnologia muito a seu favor. Então, hoje ele não tem mais que digitar o prontuário eletrônico. A gente já tem tecnologias que a consulta é gravada, aquela gravação ela é transcrita, ela é totalmente estruturada, essa estruturação cai direto dentro do prontuário eletrônico, e esse tempo todo que esse médico dedicava à tecnologia, ele pode dedicar ao paciente. E isso pode trazer uma melhora e uma humanização ainda maior nesse relacionamento, porque ele está usando a tecnologia a esse favor. Então, assim, quais são os pontos negativos? Acho que a dificuldade dessa acomodação, a gente tem uma resistência ao uso das novas tecnologias, nós não somos alfabetizados digitais, a gente teve que, né, aprender tudo isso. Agora, eu vejo muitos pontos positivos em tudo o que está acontecendo. E o maior preparo que eu vejo nesses profissionais é dele ser flexível, se adaptar ao momento, acomodar todas essas mudanças e transformar isso tudo em melhorias e de impacto. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Quer complementar? Quando eu falo também, se eu tenho um cliente nosso, independente do convênio que ele seja, ele passa aqui no IGESP da Paulista, é atendido, faz um procedimento, tudo bem. Ele está de férias na praia, vai no IGESP da praia. A hora que ele chega lá, já tem tudo, a vida dele inteira lá. Então, a facilidade de se entender o que está acontecendo, resultado de exames, ele tem tudo. Então, e a economia para o sistema, que isso traz. Desperdício, né? O paciente faz o exame, nunca vai buscar. E agilidade. Não, e ele passa, por exemplo, ele passou por aquela unidade do Centro Tesmontano, foi para a praia, precisou passar por lá. Já são 2 exames, ou 2 grupos de exames. Aqui não. Se ele tiver um prontuário, a gente caminha para um prontuário eletrônico que seja disponibilizado. Que é o DataSUS, né? No caso, Exato. É o DataSUS. Então, ele chega nessa outra unidade, ele não precisa mais fazer os exames, pelo menos esses que ele fez recentemente. Olha o que tem de economia no sistema, né? Então, é um ganho muito grande, porque, na verdade, a gente está num processo que a conta não fecha, né? Não fecha. A gente vê aí um grupo, uma rede de convênios sofrendo mesmo, pensando numa melhor gestão mais efetiva, porque é um dispêndio muito grande. Muito. Saúde, ela não tem preço, mas ela tem um custo bem pesado. É verdade. É verdade. Eu cubro saúde tem, sei lá, 15 anos, mais ou menos. E todo evento que eu vou, fala, saúde tá caminhando para insustentabilidade. Parece que a conta tá chegando mesmo, né? A gente discutiu isso muito na primeira temporada do MVCast. Convido você que tá assistindo, que tá ouvindo a gente, a assistir ou ouvir, né, o que você preferir, esses episódios da primeira temporada, que a gente fala muito sobre isso, sobre a insustentabilidade do setor e todos os meandros que envolvem aí essa situação. Pode falar, doutora.
Eu ia só complementar que nesse sentido é que cada vez mais essa medicina personalizada, ela vem com uma força muito grande, uma medicina mais preventiva. Acho que toda a rede, né, de convênios tem pensado em estratégias de dar uma qualidade de vida para o paciente antes dele adoecer. Porque Sim, quando ele adoece, que ele procura um sistema terciário, isso sai muito muito mais caro. caro. Uhum. Então, é muito mais fácil você conhecer esse paciente com os recursos que você tem, dos dados, do prontuário médico, investir em prevenção, e tudo isso vai trazer o quê? Uma melhor eficiência para o sistema, um maior cuidado, porque sobrando mais recurso, é claro que Uhum. ele vai poder dedicar um atendimento melhor também para esse paciente. Uhum. Então, acho que a gente também está nesse processo de acomodação de uma nova gestão. Você vê as startups hoje que mais recebem investimento são as startups que estão pensando em estratégias de uma mudança de cultura para prevenção e não para. E é muito mais fácil uma startup fazer isso do que um sistema já. Ah, com certeza, né? É o barco e o navio, né? O navio ele tem Aham. mais dificuldade de mudança, mas se for um sistema testado, isso vai acabar repercutindo no sistema de É saúde, inclusive lógico. público. Porque aí o navio vai lá e compra o barquinho para ele também, né? Exatamente, Inovação aberta. exatamente. Bom, a gente está chegando aqui, mas caminhando para o fim do episódio. Eu queria entender, na visão de vocês, o que a gente pode esperar para o futuro do comportamento desse paciente que está tão acostumado, pelo menos na nossa bolha, né, a esse acesso mais digital. Ele vai continuar pressionando aí a cadeia para ter cada vez mais facilidade e o sistema, né, que até antes da gente começar aqui nos bastidores, Bastidores da Saúde, estava falando com o Dr. Júlio sobre como o sistema ele é conservador, né, o sistema de saúde ele é mais conservador, mais tradicional. E então a gente precisou de uma pandemia para empurrar aí, vamos todo mundo ficar no digital. Então, só o usuário ele tá com mais força para puxar o sistema para essa comodidade ou a gente vai precisar de um novo agente externo aí para uma nova onda de transformação? O que vocês avaliam? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, ele vai ter que se acostumar que um dia vai aparecer o holograma na frente dele. E o holograma vai conversar com ele e fazer tudo, né? Meu Deus, Que a imagina. segurança. Mas como que ele aceita isso? Aí esse ele é o paciente ou esse ele é o Não, sistema? não. O paciente, O como é que ele paciente. aceita isso? Na realidade, ele é levado a isso e o que que faz ele entrar nisso? A segurança. Ele sentindo segurança, Muito importante ele isso. aceita toda a tecnologia. Isso é o principal. E assim, e essa tecnologia ela traz segurança. Ela diminui os erros, os riscos, ela diminui tudo. Entendeu? Lógico que paralelo a isso funcionam os perigos que tem, mas assim, tem que ser muito bem feito, muito bem seguro. E ela tendo essa sensação, ela vai pro, ela apoia Ela quer, né? ela quer. Ela não quer É mais pegar fácil. ônibus, pegar táxi, pegar carro e ir até o hospital, né? A gente tem agora um futuro muito próximo, onde os vestíveis estarão instalados nas nossas casas. Já existe isso, né? Mas cada vez mais. E também nós temos uma população envelhecendo. É muito E importante, que muito vai ótima lembrança. envelhecer cada vez mais, porque nós estamos no mundo todo com essa tendência. E é muito importante, não dá para internar todo mundo. E a gente também não tem uma cultura, inclusive hospitalar, preparada para tudo isso. Mas existe formas de um cuidado preventivo, de um cuidado através da tecnologia, muito próximo, mesmo eles estando em suas casas, por exemplo. Uma casa inteligente hoje pode oferecer uma segurança e um atendimento eficiente para que ele seja monitorado Isso. o tempo todo, sem necessidade de estar dentro do hospital para ter uma consulta clínica que fala, olha, melhorei, não melhorei, estou precisando de algo. Ele vai ser monitorado. E antes dele ter algum problema, o médico já é avisado, o enfermeiro já está ciente. Então, acho que a gente caminha para um mundo que a gente ainda não conhece, mas que vai ser muito, muito eficiente. Eu acredito muito na isso mesmo. eficiência. E no começo o custo é alto.
Sim. Mas depois o custo fica abaixo, porque você está sendo monitorado 24 horas por dia. Qualquer coisa que acontece, ó, esse aqui está acontecendo isso, aquilo. Então a coisa é muito simples, né? Muito bom. E o hospital vai estar fazendo o que ele precisa fazer, que é o atendimento terciário, secundário, são as coisas que não tem jeito de monitorar, né? Exatamente. Sim. Precisam ser resolvidas presencialmente. Aí finalmente a gente vai sair do hospitalocêntrico para o paciente cêntrico, né? Exato. Que é o que a gente está querendo. Já estamos, acho que, com essa visão. Por isso que a gente fala de mudança de mindset, né? E por isso que a gente fala do hackear dores e problemas. Tudo isso está em mudança, transformação e tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Se você for para uma emergência no hospital, você vai ter pelo menos 60% de pacientes lá que eles poderiam não ter está. ido ao hospital. Sim. E se resolveria com telemedicina. Sim. Só que ele precisa entender e ter segurança para isso. Quando ele entender como funciona, quando que ele precisa utilizar e qual é a segurança, aí a gente Aí vai, né? vai mesmo. Aí... Muito bom, gente. Olha, acho que foi um papo excelente. E depois de discutir um tema que é desafiador, que é denso, é hora de trazer um pouquinho mais de leveza aqui para nossa mesa. Vamos de isso ou aquilo. Bom, então vamos lá, vou explicar as regras. Eu vou trazer os benefícios da saúde digital. Vou só falar um benefício e vou falar, na verdade, 2 benefícios. Aí vocês vão ter que escolher entre um e outro. Não é qual é o melhor, não é qual é o pior, é o primeiro que vocês quiserem, tá bom? Então eu faço primeiro com o Dr. Júlio, depois com a doutora Linda e a gente fica nesse jogralzinho, tá? Então vamos lá. Saúde digital. Facilita a coleta de dados, melhor eficiência. Melhor eficiência. Melhor eficiência, amplia o acesso. Amplia o acesso. Amplia o acesso ou melhora a segurança de dados? Amplia o acesso, vou com a doutora. Amplia acesso ou melhora a experiência do paciente? Ai, que difícil. Melhora a experiência do paciente. Vamos mudar um pouco. Melhora a experiência do paciente, reduz custo. Reduz custo. Reduz custo, estimula a inovação. Estimula a inovação. Olha claro. só, gente, quanta energia. Estimula a inovação ou agiliza a jornada do paciente? Puxa vida, agiliza. Agiliza a jornada. Foi isso, esse foi o nosso Isso ou Aquilo. E este foi o segundo episódio da segunda temporada do MVCast Bastidores da Saúde, que é uma iniciativa da MV, empresa líder em tecnologia para a saúde. Entre em nosso blog, nos siga nas mídias sociais para conteúdos, eu prometo, de altíssima qualidade. Obrigada por estar com a gente até aqui, até o próximo episódio. Gente, muito obrigada, foi muito legal. A gente que agradece, foi muito bom. Obrigado. Tchau!